toda segunda-feira, hoje é dia de Chuck, aqui no canal. Então bora conversar muito sobre o segundo episódio da terceira temporada de Chuck? Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Olá! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Aline e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. Então, como toda segunda-feira, hoje nós vamos ter a review do episódio que estreou lá na Star Plus de Chuck, o segundo episódio da terceira temporada. Bom, nesse episódio, ele foi exatamente, vamos dizer assim, continuação de como terminou o primeiro episódio, que foi como os nossos três adolescentes, Devon, Lexi e Jake, descobriram que o Chuck estava na Casa Branca, E aí eles começaram a pensar para como eles iriam fazer para entrar na Casa Branca. E aí eles já pensaram logo em ir atrás do Grant, o filho mais velho do presidente dos Estados Unidos. Afinal, ele adora uma rede social, Sempre tá fazendo TikTok, ele tá sempre ali nas redes sociais super antenado. Então eles logo pensaram nisso. Mas a senhorita Fairchild, ela também viu que o Chuck está na Casa Branca. Imaginou que eles iriam para a Casa Branca e não queria deixar. Então ela falou, eu vou junto com vocês, o que eu adorei, ela estar junto deles nesse momento, até para protegê-los, Afinal, ela é a responsável por eles e era meio óbvio que eles iriam atrás do Chuck de qualquer jeito. Então, o que a Lexi fez? Fez um vídeo pedindo ajuda ao Grant, ao filho do presidente dos Estados Unidos, por causa da sua irmã Caroline, Porque ele já teve essa perda de um irmão mais novo, Que no caso o irmão do Grant morreu, a gente viu no primeiro episódio de Chuck. Então eles quiseram usar essa parte sentimental para ter uma ligação com a Lexi. Não só ela dar em cima dele e tudo mais. O que deu super certo e rolou um convite para eles se conhecerem. Então foi todo mundo para Washington, E aí eles conheceram o Grant gostou dos três e disse que iria convidá-los para a festa de Halloween, que com certeza vai ser o acontecimento dessa temporada. Bom, mas aí, a gente sabe que rolou aquela morte do segurança que o pessoal está investigando, Que o Ted morreu no primeiro episódio, morto pelo Chuck, Então apareceu um novo personagem, o Bryce Warren. Ele é tipo um investigador fantasma, Ele tá ali, ele tem total acesso à Casa Branca, ele sabe de muita coisa e ele quer apagar todos os rastros do possível assassino que está rondando a Casa Branca, Então ele começa a falar ali com a primeira-dama, com o vice-presidente, com o presidente, e dizendo que vai ter total acesso, que tudo mais, quer dizer, já está envolvido com o Pentágono e tal, porque eles querem garantir a segurança dos Estados Unidos, Eles estão preocupados com o vazamento de segurança. Então ele começa a fazer ali a sua investigação. Então a gente vê que ele vê as pegadas do Chuck, A princípio ele acha que é do pé do filhinho mais novo, do presidente. E aí coloca, o tênis e vê que é muito menor. Então ele já achou ali uma pista. Obviamente ele não vai achar que é um boneco que tá andando por aí, Mas ele já achou uma pista aí, de um sapato bem pequeno, E ele também descobriu que não teria como, o próprio Ted ter atirado com a sua arma pelo ângulo que estava a arma. Teria que ser uma pessoa que estava abaixada, alguma coisa assim, Ou um boneco bem pequenininho, como a gente viu como aconteceu, Então a gente, nesse episódio, a gente tá vendo aí essa investigação rolando e que esse Warren, ele quer, vamos dizer assim, esconder tudo o que está acontecendo. Então a gente vê que o Chuck faz mais uma morte. Ele mata a secretária do presidente dos Estados Unidos, a Samantha, Porque, novamente, o presidente leva, o Chuck para o salão oval, Ele leva para o seu escritório e depois não acha o brinquedo, Mas aí ele tipo, tô nem aí, vou pra casa, estou cansado, foi pra casa. E a Samantha, peraí, acho que o presidente não procurou direito, deixa eu procurar. Aí achou o Chuck ali caído no chão, Que ele se chama Joseph, o filho morto do presidente, Então ela foi lá, pegou o Chuck, nos braços para poder levar para o presidente e aí ele foi e cortou a garganta da mulher, Então, assim, nessa temporada tá mostrando mesmo a morte. Foi uma morte boa, mostrou mesmo ele cortando, o pescoço cortado, saindo muito sangue, Então, assim, tá mostrando muito bem, assim, as mortes nessa temporada, E ela
morreu, né, tadinha? Uma menina tão alegre, né? Tão ali no seu trabalho, mas morreu. E aí o que aconteceu? Voltou esse Warren para a sala do presidente e encontrou a mulher morta ali. Então o que ele fez? Chamou a primeira-dama, a senhora Collins, exatamente, e falou para ela não avisar ao marido, porque quando ela chegou lá, né, ela viu a Samantha ali morta, e aí ele explicou que ele não confia no presidente da transparência, né? No presidente dos Estados Unidos. Ele acha que ele vai abrir as mortes para todo mundo, que vai falar tudo. Então ele está contando com a primeira-dama para esconder essas mortes e eles continuarem a investigação, porque sim, há um assassino na Casa Branca, que eles não sabem quem é. Mas ele sabe que é uma pessoa profissional, que sabe matar e tudo mais. Então, ele está ali atrás do Chuck, né? Então, ele está investigando para poder achar o assassino. Então, ele acoberta a morte da Samantha. Nem o presidente sabe que ela morreu, né? A primeira-dama fala que ela foi para uma clínica de reabilitação, tudo mais. Ele acaba comprando a ideia. Tanto que a primeira-dama, que apareceu muito mais nesse episódio, porque agora ela está junto com o Warren, né, para poder encobrir essas mortes que estão acontecendo na Casa Branca, porque aconteceram 2 mortes nesse episódio, né, e ali ajudar nessa investigação sem o marido saber. Né? E aí, ela fica sabendo que o Grant se aproximou dos adolescentes. Obviamente, ela mandou investigar os adolescentes, né? E já deve ter visto que são órfãos, que eles estão ligados aí a várias mortes e tudo mais. Então, ela não quer essa amizade. Mas aí o Grant vai lá e toca lá no fundinho do coração dela, né? Dizendo que ele precisa ter amigos, né? Que eles sim são amigos de verdade e tudo mais. Então, ela fala que quer falar com a mãe adotiva deles, né? A senhorita Fairchild, que está fazendo o fostering com eles, né? Então, a senhorita Fairchild vai lá na Casa Branca, né, para poder conversar com a primeira-dama, né? E aí ela conversa e consegue convencer a primeira-dama que sim, eles são bons amigos, né, para o Grant. Mas aí o telefone da primeira-dama toca e ela vai falar com o Warren. E quando ele está falando com o Warren, essa Fairchild tá andando ali, né, na sala, senta na cadeira, perto da bandeira, e aí eu já comecei a ficar tensa. Tipo, ela tá sozinha ali, o Chuck tá na Casa Branca, né? Então a gente começou a ficar naquela tensão até que a bandeira começou a se mexer e pegou na cara dela. Quem era? Chuck. E o Chuck matou a senhorita Fairchild, né? Eu fiquei sem palavras, porque eu não queria que ela morresse assim tão cedo, né? Tá mostrando que o Chuck não está pra brincadeira e qualquer um pode morrer aí nessa temporada, né? Eu queria ver mais da senhorita Fairchild junto com os adolescentes, ajudando eles aí atrás do Chuck, né? Mas não vamos ver. Ela já morreu. O Chuck foi lá e enforcou ela com a bandeira dos Estados Unidos, ainda ligou pra primeira-dama pra dizer que matou a mulher, que já deixou ela embrulhada pro Natal e que sabe que eles estão encobrindo as mortes dele, né? Chuck, terrível, né? E aí ela até surtou, né? Reclamou com o Warren porque aconteceu outra morte. E ele vai esconder outra morte, né? De todo mundo, né? Do povo dos Estados Unidos, de qualquer um. E ela não quer isso. E aí ele ameaçou a primeira-dama, porque o presidente Collins, há um tempinho atrás, ele teve um caso extraconjugal. E ele ameaçou colocar à tona, né? Esse caso. Apesar que a primeira-dama já sabia, que fala que já foi superado. Foi uma coisa muito antes das eleições, né? E que eles já se resolveram. Até porque eles, quando estão ali juntos, eles parecem ser um casal muito unido, assim, realmente um casal bonito de se ver, né? Mas houve esse deslize aí do presidente, né? Bem antes dele estar concorrendo, né? Não sei exatamente por quê, mas que a primeira-dama sabia. Então ela acaba concordando com Warren para não ter esse vazamento aí desse caso extraconjugal, né? Então ele vai lá, né? E encobre a morte da senhorita Fairchild, né? E tá lá os nossos adolescentes no hotel esperando a senhorita Fairchild voltar e ela não volta. E aí eles recebem um telefonema dela, uma chamada de vídeo. E quem é? O Chuck, para avisar que deixou eles órfãos novamente, né? E aí eles falam que vão atrás do Chuck e ele, estou esperando vocês, pode vir, né? O Chuck nessa temporada tá que tá, né? Bom, então a gente viu nesse episódio 2 mortes e já viu que o Chuck precisa cometer 6 mortes, né? Quando ele cometeu a morte da Samantha, né? Ele falou assim, pronto, agora só faltam 4. Eu até pensei na hora que ele estava falando do presidente, da primeira-dama e dos seus 2 filhos,
né? Mas aí ele matou a senhorita Fairchild e falou, agora só falta 3. Quer dizer que o Chuck tem um plano mirabolante aí na sua cabeça e ele está matando por um motivo. Ainda não sabemos qual é, mas a gente provavelmente vai descobrir durante essa temporada e eu acredito que tem alguma coisa a ver com o poder do Dumbala, porque foi dito que nessa temporada iria explorar mais esse poder do Dumbala, né? Essa parte aí do voodoo, né? Porque a gente sabe que ele fez um feitiço voodoo, vai entrar no boneco Good Guy, né? Então, a gente sabe disso e a gente vai descobrir mais sobre esse poder, mais sobre essa magia voodoo durante essa temporada. E eu acredito que esse número de mortes que ele está contando tem alguma coisa a ver com isso e que ele necessite para algo. Ele tem um plano. Assim como ele tinha um plano na primeira temporada, né, para poder fazer o exército de Chucks, ele precisava corromper um inocente, né? Nessa temporada ele também tem um plano. E eu tô adorando esses, eu estou adorando, né, esses episódios que já saíram da terceira temporada, né, tá contando direitinho a história, tá trazendo tensão pra gente, né, e tá bem com aquele ar da primeira temporada. A gente não sabe o que o Chuck quer, o Chuck tem alguma coisa em mente e a gente ainda tem que descobrir, né, e nós temos novos personagens super interessantes que estão aí, né, e eu tô gostando muito do tom que tá sendo levado nessa temporada, né, que eles estão mostrando ali direitinho a história, bem linear, tá direitinho. A gente só precisa agora saber o que aconteceu com a Tiffany, porque a gente sabe no trailer que ela foi presa, mas ela ainda não deu as caras na terceira temporada, né? Então eu estou ansiosa para o episódio que Tiffany vai aparecer, que eu ainda não sei qual é, porque a gente só vai ter mais 2 episódios nessa temporada, porque ela foi dividida em 2 partes, por conta da greve dos roteiristas, greve dos atores e tudo mais, né? Então nós vamos ter mais 2 episódios e vamos ter que esperar até o ano que vem para poder saber tudo aí o que o Chuck, né, está aprontando nessa terceira temporada. Mas eu estou adorando tudo, né? Eu fico vendo ali o episódio, eu nem vejo o tempo passar, eu fico vidrada ali mesmo pra saber o que tá acontecendo e eu tô achando maravilhoso essa temporada. Então esse episódio eu gostei demais, né? Apesar de não ter gostado da morte da senhorita Fairchild, né? Mas enfim, né? Chuck, ele sempre tem das suas, né? Então eu quero ver como vai se desenrolar essa terceira temporada, que eu tô gostando bastante. E agora eu quero saber de vocês. Vocês estão gostando da terceira temporada assim como eu? Gostaram do segundo episódio? Deixe nos comentários e vamos continuar essa conversa. Não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final e até segunda-feira que vem com um novo episódio de Chuck. Beijo!